Ficar em pé, eu quero que você abra comigo no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. João 3:3. Evangelho de João 3:3, onde Jesus fala com Nicodemos. Eu quero ler só o versículo 3 como base daquilo que o Senhor vai nos falar nessa manhã. Que é a palavra que diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Repete assim comigo: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra. Espírito Santo, nós sentimos a Tua presença nesse ambiente. Aqui há uma atmosfera de adoração. Há uma atmosfera de coisas boas, de coisas novas, de restauração, de renovação, Espírito Santo, nesse lugar. E fala conosco nessa manhã com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero ser nesse púlpito aqui, Espírito Santo, a trombeta. O Senhor pode tocar, que eu vou falar a Tua vontade nesse lugar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Aqui Jesus, querido, vem falar. Se alguém quer participar do reino de Deus, se alguém quer entrar, se alguém quer ver o reino de Deus, precisa nascer de novo. Por esses dias, eu sinto que o Espírito Santo vem trazendo palavras parecidas, mas nesse mesmo sentido de nascer de novo, mudar natureza. Não sei se vocês perceberam. Quem veio quinta no culto, parece que é alguma coisa. E na hora que eu estava ali buscando de Deus, o que Deus queria trazer, e de repente vem essa palavra, eu falei: Senhor, mas vai parecer parecido com a de quinta, e fica aquela coisa. E o Espírito Santo fala: eu não quero saber o que você acha, se está parecido ou não está, eu quero que você fala. Entendeu? Eu quero que você fala. E aqui fala do novo nascimento. E quando fala do novo nascimento, fala de uma nova natureza. E quando fala de nascer e uma nova natureza, nós lembramos do processo da semente. Porque a semente, ela pode continuar sendo semente o resto da vida e não deixar de ser semente, apenas uma semente. Se ela ficar na mão de um homem, no bolso de uma calça ou num canto, até que ela não toque a terra. Porque a partir do momento que ela toca a terra, ela muda a natureza. E ela nasce de novo. Você está em João, vai para frente, né? Lá em João 12:24, olha o que a palavra de Deus diz aqui. João 12:24. Só vai para frente, você vai ver o que Jesus vai dizer. Isso serve para nós também. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus está falando? Da semente. Ele está falando da sua própria vida, que se ele não morresse, né, ele não ia dar fruto nenhum, e nós também não nasceríamos de novo. Então ele diz: eu preciso morrer. Mas eu quero trazer essa palavra para que a gente medite no princípio da semente. A semente, ela cai na terra, e quando ela morre na terra, ela nasce de novo. E ela nasce para dar os seus frutos, para abençoar a vida das pessoas com aquele fruto. E eu quero seguir aqui alguns princípios da semente. Primeiro, diz assim comigo: a semente precisa cair na terra. Cair na terra, querido, é quando a gente mesmo muda a nossa natureza. Porque quando ela cai na terra, que ela muda a natureza. Ela larga de ser uma semente e vai ser de novo uma planta. Entendeu? Então é assumir uma nova natureza. Sair de um reino e entrar no outro. Aqui na terra tem dois reinos operando. Ou você está no um, ou você está no outro. E mesmo a pessoa dizendo assim: eu não creio nisso, não importa, ela participa de um reino. Quando Jesus disse assim para os seus discípulos: olha, eu vou fazer de vocês
pescadores de homens. Quando você pega o peixe e você fisga ele e tira da água, o que você está fazendo? Tirando o peixe de um mundo e trazendo para o outro. Você está tirando da água, que é tudo diferente o mundo do peixe. Ele respira com água. A água passa pelas suas relvas, que fala? Relgas. Não entendi, mas tá bom. Elgas. Gelgas. Gelvas. Gelras. Aí, irmão, eu gostei de você. Isso aí, irmão, tem que berrar. Gelras. Próxima vez você berra aí. É diferente o jeito que ele respira, o jeito que o peixe caminha. O peixe não caminha com as pernas, ele nada pelo elemento, pelo líquido. Então, quando pesca ele tira, ele sai de um mundo e vai para outro totalmente diferente. O que Jesus quis dizer quando diz: vou fazer vocês pescadores de homens? Vocês vão tirar os homens de um mundo mergulhado em lama, vivendo na lama, e trazer ele para outro totalmente diferente. Um mundo de luz, um mundo de paz, um mundo não existe mais a lama, onde os filhos de Deus vão andar diferente, pensar diferente, reagir diferente. Então, primeiro precisa cair na terra. Segundo, diz assim comigo: a semente precisa morrer. Olha para quem está do lado, diz para ela assim: você precisa morrer. Quase que eu imitei o tiririca aqui, né? Morrer, você precisa morrer. Só que precisa cair na terra, querido. Você precisa entrar nesse novo reino. Ninguém nasce pela religiosidade, pela tradição. Ninguém nasce apenas por palavras. Mas nós nascemos quando nós entramos nesse reino poderoso. Quando nós queremos Cristo de verdade, e nós somos introduzidos nesse reino, caímos nessa terra, e aí acontece um milagre. Só que antes de falar do milagre, eu quero falar de uma coisa importante. Quando a semente ela cai na terra, ela vai rachar. Sim ou não? Ela faz assim, ela vai indo, ela racha no meio. E dali é que sai o broto. Então o que é morrer? É rachar a semente. É quebrar a casca. Porque quando nós vimos para o Senhor, nós viemos com casca. Nós viemos todos rígidos. E aqui dentro havia uma possibilidade de nascer algo novo. Mas para que essa coisa nova nasça, precisa rachar a semente. O que é rachar a semente? O que é rachar a casca? É nós deixarmos cair por terra todo o nosso orgulho, todo o nosso pecado, todo o nosso achismo, toda a nossa idolatria, toda a nossa impaciência, tudo aquilo que nós fomos recebendo daquele reino que nós estávamos, criou uma casca rígida em nós. Agora, não tem como nascer, querido, se não quebrar a casca. O pintinho não nasce se ele não bater com o bico ali e quebrar a casca. Ele precisa fazer isso. O poder é do Senhor de transformar, mas a iniciativa é tua de dar a vida para Ele e dizer: Senhor, eu quero ser santo. Senhor, eu quero perder essas coisas que criou uma casca na minha vida e não permite que eu veja a tua glória, não permite que eu desfrute do teu reino. Amém? Então essa casca fica como um envolvimento na nossa vida. Então nós precisamos morrer. E morrer é rachar. O que racha isso? O poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. A palavra poder ali é dínamos, que significa dinamite. De onde veio a palavra dinamite? A raiz da palavra dinamite. Não me envergonhe do Evangelho, porque é dinamite. Ele explode tudo. Ele faz casca voar para tudo quanto é lado. E você fica livre. Querido, o Evangelho faz o que as casas de recuperação não conseguem fazer. O Evangelho faz o que os psicólogos e psiquiatras não conseguem fazer. O Evangelho faz o que os antidepressivos não podem fazer.
O Evangelho é muito poderoso, é tão poderoso, querido, que você vê gente, um assassino, um bandido, um homicida se transformar numa pessoa normal, santa, abençoada. Porque o Evangelho entrou lá, alguém estava de repente lá na prisão pregando o Evangelho, estava aquele homem com muita casca em volta dele, mas o Evangelho tem esse poder de arrancar essa casca, explodir, e aí nasce a semente. Precisa morrer. Deixa o Evangelho quebrar, Senhor, querido, toda a casca que há em volta de você. Nós viemos do mundo com tanta mania, com tantas coisas, com tantos vícios. E quando eu falo vício, não é só bebida e fumo, não, querido. Nós temos muito vício de alma. Tem gente que tem vício de falar mal dos outros. Tem gente que tem vício de levar notícia, que nós chamamos aí de... Como é que é? Intercessoca? É uma mistura de intercessor com fofoqueiro. Então, ele é um intercessoca. Às vezes ele liga para o irmão e ele sempre vai falar assim: olha, me ajuda em oração aqui. Não tem nada de oração, ele quer levar a notícia. O fulano de tal lá chifrou a irmã, ou não sei o que, sei lá. É o intercessoca. Às vezes isso é mania, é vício que veio do mundo. Às vezes é vício da família. Tem família que isso é maldição na família. Aí você encontra com Cristo, querido, o Evangelho vai dinamitar isso aí. A sua boca não vai mais ter essa inclinação. Amém? Porque a semente vai nascer. É você estar mergulhado nessa esfera do Espírito Santo, no reino de Deus. Tudo isso aí vai fazer com que rache essa casca que nós levamos na nossa vida. Viu? Deixa explodir. Deixa o reino de Deus, deixa o Evangelho fazer proezas na tua vida. Outra coisa que vai acontecer nesse processo, e nós precisamos meditar nisso. Tudo isso que eu estou falando, a semente somos eu e você, viu? Essa semente que precisa cair na terra, no reino de Deus, precisa rachar e morrer, e precisa mais o quê? Diz assim comigo: a semente precisa enraizar. Ela tem que lançar raiz. Querido, você precisa lançar raiz. Se você não lançar raiz, você não cresce. Você fala assim: pastor, por que existe crente que faz 20, 30 anos, 50 anos na igreja e parece que ainda continua um brotinho? Não tem raízes. E algumas maneiras de eu lançar raízes. Primeira, diz comigo assim: oração. Se eu oro, tenho vida de oração, automaticamente as minhas raízes vão crescendo através da oração. Amém? Tem lá as palmeiras arábicas, que você vê ela tão grande, tão alta, tão linda, tão verde as folhas, mas você olha para a terra está seca, você fala: como que um negócio desse está verde? É porque as raízes das plantas das palmeiras arábicas, ela desce como um pinhão para baixo, assim, e vai embora, até achar o veio d'água. Como que nós vamos nos manter crescidos, verdes, a ponto de dar os frutos, se nós não tivermos vida de oração, vida no secreto, mergulhado na presença do Senhor? Não lança raiz. Por isso que a vida espiritual muitas vezes não vai para frente. Cai aquela semente na terra, ela dá uma rachadinha, o broto aponta e não sai daquilo, e não vai, e não cresce, e não tem raiz. Sem raiz o broto não levanta. Então nós precisamos lançar raízes. Amém? Quando eu tenho vida na palavra, eu lanço raízes. A palavra ela tem um poder, querido, de dar saúde para nós que você não acredita. Até tem um provérbio que fala, né? Que as tuas palavras são cura para o meu corpo, saúde para o meu corpo. Outras versões dizem que a palavra cura. Até o corpo é abençoado com a palavra. Muitas pessoas que têm problema com depressão e tristeza, elas começam a ler salmos e ouvir salmos, de repente a palavra tem tanto poder que os espíritos malignos não conseguem ficar perto. Davi cantava salmos e o espírito maligno que perturbava Saul, na hora que ele tocava, para onde ele ia? Ele disse: preciso ir embora daqui.
Eu não suporto esse salmo, eu não suporto a palavra do Senhor sendo cantada nesse lugar. Olha que poder, isso faz o quê? Que a gente lance raízes. E de repente, querido, você está com uma raizinha tão pequena, é perigoso. Quando sou experimentado, as minhas raízes se fortalecem também. Não sei se você sabe que quando a árvore ela recebe muito vento, automaticamente ela começa a lançar raízes para se segurar. Você fica uma pessoa experimentada, com raízes fortes. Amém? Então você precisa ser experimentado, os ventos vão vir, não fuja não, fica firme que o Senhor garante que você será inabalável. Ele diz que você é mais que vencedor e que tudo você pode suportar nele. E isso faz com que você lance raízes. Amém? Quanto mais tudo isso sou experimentado, oro, leio, mais raízes é lançado. E as raízes sempre ela busca. Você vê a raiz da planta, querido? A não ser aquelas que tem algumas raízes para fora, mas a maioria das plantas, você vê um pedacinho, mas você não consegue ver. Por quê? As raízes estão no lugar secreto. As raízes buscam um lugar onde ninguém pode ver. Então, uma coisa que você precisa fazer é lançar suas raízes no lugar secreto, na sala do trono. Lance suas raízes nesse lugar que ninguém pode ver e tira de lá tudo que você precisa para a tua vida, querido. É interessante porque raiz ninguém vê. Os frutos todo mundo vê. Quando você vê uma vida, quando você vê uma árvore cheia de frutos, toda linda, você pode ter certeza que ela tem raízes, que essas raízes foram responsáveis por toda aquela beleza. Aquelas raízes que ninguém está vendo, ela tem uma função importantíssima. Por isso que a tua vida no secreto, a tua vida na sala do trono, a tua vida de oração e de oração, naquele momento que ninguém vê, vai refletir depois para que todos vejam os frutos que você vão dar. Amém? Raízes, querido. O que a raiz faz? A raiz é responsável para levar nutrientes. Por isso, vida de oração, vida de leitura, isso vai levar nutrientes para que você seja uma vida saudável, cheio de força, restaurado, uma vida com alegria, uma vida para cima. O crente que fala assim: eu estou cansado, não dá mais, estou pensando em parar, eu vou dar um tempo. Ô querido, a palavra de Deus ela é bem clara em Isaías: corre e não se cansam, caminham e não se fadigam, voam como asas com águias. Não é assim que fala, é como asas com águias, não, com asas como águias. Não dá mais, cansei, agora eu vou parar. Querido, está faltando raiz. É por isso, não tem raiz, a planta murcha. A planta murcha e diz assim: não vai dar. E não dá mesmo. Então nós temos que cuidar dessas raízes. Amém? A raiz tem mais uma função, que é dar segurança para a árvore que vai crescer. Você já viu quando dá uma ventania na cidade? Tem árvores que caem rapidinho, tem árvores que ficam lá no mesmo lugar. E quando cai, você percebe que a maioria das árvores que caem, as raízes vêm tudo para fora. A raiz estava superficial. E tem plantas que tem esse problema, né? Tem plantas que já é da natureza dela. Ela só tem raiz superficial. Então ela faz um emaranhado de raiz, mas não passa de pouco profundidade na terra. O primeiro vento, ela vai embora. Então, querido, as suas raízes, as suas experiências, elas têm que ser profundas. Elas não podem ser superficial, a tua experiência com Deus. Diz para quem está do teu lado: a tua experiência com Deus tem que ser profunda. Querida, só aquele negocinho, arrepiou aqui, o culto do ano passado, não vive, querido, crente não vive de experiências passadas. Espírito Santo sempre tem algo novo para nós.
Ele tem um novo para você hoje e amanhã ele tem outra coisa. Nunca é a mesma. As nossas experiências vão mudando. Eu não posso pegar minha boia e entrar nas águas e ficar com uma boinha lá no rasinho, com boia e com águas dando na canela. E fica lá, ai, que medo de afogar. Querido, o Espírito Santo chama, vem para dentro. Ô queridão, vem para dentro, vem aqui para as profundezas, vem aqui que eu quero falar com você. Sai dessa borda, sai dessa segurança, larga essa boia. Isso é lançar raiz profunda. É quando eu confio no Deus que me chamou. E é quando Ele diz, vem, e você vai. Chega mais perto. Me busque mais. Porque, querido, vou falar uma coisa para você. Eu não sei aqui no Brasil quando vai começar. Em muitos lugares isso já está acontecendo. Mas esteja preparado para uma grande perseguição contra a igreja. Aqueles que não tiverem raízes vão ser os primeiros que vão abandonar o Senhor. E muitos vão receber a marca da besta. Sem raiz nenhuma. É aqueles que jogam nos dois times, é aquele que está com um pé no mundo, outro na igreja. É aquele que quer ficar nos dois reinos. Senhor, eu te amo, te adoro, mas também não vou deixar o diabo para lá, coitado, né? Senão ele vai ficar triste. Então quer agradar dois senhores. Querido, vamos assumir a nossa natureza, nascemos de novo, entrou na chuva, é para se molhar. Esteja preparado. Eu espero que, sei lá, nem sei o que eu espero. Se vier uma perseguição no Brasil, nós temos que estar preparados. Ter muita raiz aí para baixo, para a gente continuar firme e dando fruto e não negar o nosso Senhor. Sabe quem são aqueles que vão negar assim de cara? São os que não têm raízes superficiais. Aí chegar nele e falar, não é bem assim também, não era... seguia tanto assim, Senhor, não, eu nego sem problema nenhum, estou negando já. Já estou negando. Quero morrer não. Raiz profunda, querido. Amém? Outra coisa que a semente fala é o brotar. Quando a gente brota, fala de ações direcionado por aquilo que está no nosso interior. Fala de evolução. Fala assim comigo, brotar. Fala de evolução. É quando você começa a expor para fora o que está no seu interior. E todo mundo aí está evoluindo. Todo mundo brota nessa terra. Uns como árvores frutíferas, outros como cardos e abrolhos, outros como os espinheiros. Então a gente começa a botar para fora aquilo que está no nosso interior. O que está no teu interior, querido? Como é que é o nome dele? Jesus. Brota Jesus. Deixa Jesus brotar. Deixa esse novo homem começar a colocar para fora a ponta. E começar a crescer. Eu acho que eu falei isso na quinta-feira. Eu nem lembro que eu preguei quinta, para falar a verdade para você. Estou com a cabeça meio... Alguém lembra aí? Ninguém vai lembrar, né? O que eu preguei quinta-feira, meu pai? Isso, das vestes. De se vestir do Senhor e despir do velho homem. Então, o novo homem, eu falei muito sobre o novo homem na quinta, é botar ele para fora, deixar ele brotar. Vai lançando raiz e deixa ele sair. Deixa ele se expor. Porque tem gente que não gosta de expor o novo homem. Não posso, ninguém pode saber. São os agentes secretos gospel. Ninguém sabe que ele é crente. Vive a vida toda e ninguém sabia que ele é crente. De repente, às vezes no velório, alguém vai falar, esse irmão aqui era cristão. Tu vai falar, cristão ele? Você está de brincadeira. Ninguém sabia.
Querido, não tem nada de secreto, não. Nós não somos da maçonaria e outras, Rosa Cruz e tantas outras que existem, são secretos. Entra aqui, ó, negócio seguinte, nós vamos fazer uma aliança aqui, um juramento, ninguém pode saber o que acontece aqui. Não, querido, bota a sua cara para bater, eu sou crente mesmo, mostra que você é crente, no teu falar, no teu pensar, no teu agir, em tudo. As pessoas olham para você e dizem, aí tem um broto de um crente. Olha para quem está do teu lado e diz, você é um broto do Senhor. O Gabriel ficou todo feliz, né, Gabriel? Você é um broto já. Você é um broto do Senhor, querido. Amém? Então depende de que reino você está plantado ou que você vai brotar. Uma coisa que nós temos que tomar cuidado, querido. Uma planta, quando uma semente, ela germinou e ela começa a crescer, o que pode crescer junto com ela? Matos, ervas daninhas. O diabo, quando vê que começa a surgir um broto, e alguma coisa começa a apontar, ele diz, epa, esse rapaz vai dar fruto para o Senhor. E aí ele bota os seus demônios para trabalhar em nossas vidas. É armadilha aqui, tentação ali, cuidados com a vida, aquela correria. Começa a colocar um monte de coisa para roubar os teus nutrientes. Porque eu trabalhei muito em sítio, eu sei disso que eu estou falando. Você plantava lá, a gente plantava os cavalos de muda, né, que falava, os cavalinhos, que era muda que ia ser enxertada, e ela vinha com um brotinho pequeno lá e tal. De repente, os matos vinham e sufocavam ela, e além de sufocar, roubavam toda a água e todo o nutriente. Se era uma época que não tinha muita chuva, o mato seca rapidinho a terra. E aí, matava aquela planta que estava crescendo. Que era, o interessante era que ela não era um mato. Querido, precisamos arrancar esses matos. Precisamos arrancar essas pragas que estão ao nosso redor. Não pode haver pecado deliberado. Pecado deliberado é aquele pecado que a gente comete e a gente sabe que é errado. Isso é deliberado. E tem o pecado por ignorância, que é aquela que a pessoa peca, mas não sabia que aquilo não podia. Não importa, os dois vão ter as suas consequências. Então, olhe bem. Vamos pegar na enxada. Não tem preguiça de pegar na enxada, não. Vamos carpir. Amém? Nós precisamos cuidar daquilo. O nosso novo homem é como um bebê nas nossas mãos. Vamos cuidar dele com carinho, querido. Vamos pensar nele, vamos cuidar dele. Vamos deixar esse broto surgir e ir embora. Nós temos que chegar, nós temos que germinar para o reino. Nós vamos chegar lá. Amém? O Senhor nunca vai deixar de faltar para a tua vida a água, a umidade. O Espírito Santo é a água da vida. Nenhum crente pode falar, eu não consigo crescer. Não consegue porque não quer. Está com o guarda-chuva aberto, não deixa o Espírito Santo fazer. Porque a água da vida o Senhor sempre manda para que o teu broto continue crescendo, para que ele dê o seu fruto. Só que muitas vezes Deus está mandando a água e a gente abre um guarda-chuva. Às vezes o culto, querido, Jesus está ali passeando, a gente sente aquela presença, a gente sente queimar, e tem gente que é o crente astronauta, né? Como eu pus outro dia lá no grupo. O crente astronauta é aquele que vive em outro lugar, ele está lá na estação espacial, ele está em outra esfera. O céu está aqui, o céu desceu, a gente começa a sentir aquela coisa gostosa, e você vê um irmão assim, e você vê outro do lado assim. O crente coruja, vamos falar todos. O crente coruja é aquele que, né, presta uma atenção, ele não fecha o olho, ele está sempre com o zoião assim. Olha para trás para ver a hora, volta. Nós temos que, querido, esse guarda-chuva não pode ficar sobre nós. Por isso que eu digo, ou a gente entra para se molhar na chuva, ou então vamos para outro lugar. Não é? Nós temos que se molhar. Então, umidade não tem faltado para nós. A semente precisa de água? Precisa. O Espírito Santo foi dado em plenitude para nós.
A planta precisa de sol, temos o sol da justiça. Jesus é o nosso sol. Jesus é o pleno conhecimento da expressão exata de Deus. Jesus é a glória. E Ele nos ilumina com os raios da palavra, do conhecimento e da revelação da palavra. Você precisa de revelação. Você está lendo a Bíblia, Ele te revela ali. O conhecimento vai vindo sobre a tua vida. E o broto vai crescendo. Já deixa de ser menino. Querido Paulo escreveu a carta. Ou gente menino, é aquele pessoal de Corinto. Escreveu 2 cartas. Na realidade ele escreveu 3, mas uma a gente não sabe onde foi parar. Porque tem uma parte lá que fala de uma carta, uma delas, que Corinto, Paulo sempre escrevia: gente, até quando vocês vão ser menino? Eu não posso falar de coisas mais profundas com vocês. Era um povo, era uma igreja de Corinto, que era uma igreja poderosa nos dons, viu, querido? Nos dons. Porque dom é uma coisa que o Espírito Santo dá, e isso não quer dizer que vai ser salva, nem que é uma pessoa totalmente espiritual e conhecedora da palavra, porque é um dom. É um dom. Só que eles eram menino na fé. Eles precisavam se aprofundar na palavra, conhecer, ter mais luz. Com isso, querido, com água e sol, você vai começar a crescer naturalmente, e isso sem se esforçar, porque o milagre aqui dentro é uma coisa natural. Recebeu Jesus, se você estiver deixando Ele fazer a obra, tudo vai ser naturalmente. Você não precisa pegar um megafone. Você joga um feijão no algodão com água. Todo mundo acho que quase já fez essa experiência na escola, né? Você não precisa ficar com o megafone lá todo dia: ô, feijão, ó, você tem que brotar, viu? Ó, cresce mais um pouco. Se você não lembrar ele, fala: esqueci. Se você não falasse, é natural. Se você está no reino de Deus de verdade, se você entregou a vida para Jesus de verdade, naturalmente você vai deixando de ser menino e vai se tornando um homem e uma mulher de Deus maduro. Amém? Maduro. Tem 2 passagens que eu quero ler para vocês aqui. 1 João 3,9, que vai dizer assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É natural, a divina semente está ali. Ele cresce, transforma maduro e não vive mais na prática do pecado. Quando ele não tinha divina semente, para ele praticar o pecado era uma coisa natural. Agora não. Ele não pratica mais o pecado. E quando por um acaso ele peca, ele se sente muito mal, porque é uma nova semente que está na vida dele. Outra passagem, 2 Pedro 1,4. Pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões do mundo. Você se torna participante da natureza divina. Então essa semente que está dentro de você, esse broto, esse novo homem, é a natureza divina que está em você. Os cientistas falam daquela... meu pai, agora esqueci. Que surgiu o mundo. Fala aí para mim. Não é do Big Bang, é aquela luz, não é luz, é o... Partícula. Estão querendo descobrir a partícula divina, é isso? Eu não sei se é esse nome, é alguma coisa, a partícula de Deus. Não sei se vocês já ouviram falar disso, inclusive lá na França, que tem, eu não sei se é quase 30 quilômetros, que é um túnel debaixo da terra, e eles ficam fazendo pesquisa ali para descobrir essa partícula de onde tudo surgiu a vida. Essa partícula, na realidade, a gente sabe que é o que está dentro de nós. Essa partícula de Deus foi derramada em Pentecostes. Os cientistas estão tentando descobrir, gastando bilhões, não precisava, era só abrir a Bíblia no Atos capítulo 2,
que ele vai dizer, puxa, aqui está a partícula de Deus, esse Espírito que veio sobre os discípulos e encheu eles e mudou a vida deles e começou a fazer curas, milagres e prodígios. Então você é participante da natureza divina, porque essa partícula de Deus foi colocada no teu espírito, ativou o seu espírito, e teu espírito está brotando, crescendo, sendo uma bênção. Amém? E qual que é o propósito da semente morrer na terra, querido? Qual que é o maior propósito de tudo depois? Qual que é o propósito da planta? Frutificar. Jesus disse o quê? A árvore que não der frutos, o machado já está posto na raiz dela. Mas se você é uma árvore que está dando fruto, querido, é para isso que eu não sei porque, como eu disse, é uma semente. De repente você está brotando ainda, de repente você já está num tamanho bom, de repente você já está começando a dar frutos. E dar frutos fala de alguém que já chegou a uma certa maturidade, que já começou a dar os frutos. E o propósito maior de Deus colocar o Espírito em você é para que você dê os frutos. Amém? E para quem vai ser esses frutos? Olha para quem está do teu lado e diz, o fruto é para você. Amém? O fruto, querido, é para o reino. Eu nunca vi uma árvore de maçã pegar a maçã dela mesmo e dizer, que delícia essa maçã, só para mim, não toca nas minhas maçãs. A árvore da maçã, ela foi criada para dar maçã, para abençoar o homem. O amor, alegria, paciência, misericórdia e tantos frutos que você possa dar, é para quem está do teu lado aí, querido, é para teu vizinho, é para onde você trabalha, é esses frutos que nós precisamos dar. E se não está dando fruto, precisa ver qual que é o problema. A água, eu tenho certeza que não falta, você pode estar com o guarda-chuva aberto, pode ser muitas ervas daninhas em volta, precisa limpar, você precisa cuidar do que está aí dentro. Como a minha irmã disse aqui, do ladrão que foi assaltar. Então, naquela hora, ela olhou que a única coisa que ela tinha de seguro é o que estava dentro dela. A única coisa. Se nós morremos agora, a única coisa que vai conosco é o que já está aqui, é o novo homem que sai e vai para a glória. Vamos cuidar desse novo homem, querido. A igreja tem sido muito relaxada com o seu novo homem. Jesus derramou um sangue, sofreu tanto, e não foi pouco tempo, 6 horas pendurado numa cruz, agonizando, sem dever nada, levando os seus pecados, para que você nascesse de novo. E agora a gente não dá valor para isso. A gente vem para a igreja, aceita Jesus, nasce de novo, começa a andar bem, daqui a pouco desanda, aí começa a levar a vida de qualquer jeito. Vida leva eu, vida, sei lá, aquela música. E vai desse jeito, aos trancos e barrancos, leva eu, vida, vamos levando. O Senhor é misericórdia e graça, vamos continuar assim, não é, querido? Cuida. A Bíblia diz, é bem clara, todos nós vamos comparecer diante do Senhor para dar conta, olha, de tudo que nós fizemos com as nossas vidas. O que fizemos de bem e o que fizemos de mal. Você sabe o que é dar conta? É dar conta. Se foi coisa boa, você vai receber o salário das coisas boas que você fez. Mas se for coisas ruins que você fez, mesmo andando com o Senhor, você vai dar conta, você vai pagar, você vai receber salário daquilo, vai perder galardões, vai perder privilégios no céu. Não pensa que chega no céu, é todo mundo igual, tudo no mesmo nível, tudo com a mesma casa, tudo com... Não, querido, não é. Todo mundo mora no mesmo lugar, vai ser no céu, mas privilégios, cada um vai ter o seu. Você pode ter certeza. Assim como Jesus disse, que ali em Cafarnaum, em algumas regiões que ele pregou ali, mesmo fazendo milagres, eles não creram em Jesus. Sabe o que Jesus disse para eles? Vai ter menos rigor no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Se ele disse que no inferno também tem juízos, e mais rigor para um do que para os outros, uns vão sofrer mais e outros menos,
foi ele quem disse isso, você pode transferir isso para o céu. No céu também, querido, alguns vão ter mais privilégios, outros menos privilégios. Por isso que a palavra do Senhor trazendo para você nessa manhã é para você ter consciência. Eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu. Se você não cuidar, quem vai cuidar, querido? Minha esposa ora por mim. Não vai virar o crente 6 horas também, né? Só ora para mim, 6 horas para mim. E ele não ora. Então você cuida da tua alma. Você foi gerado porque Deus permitiu isso no ventre da tua mãe. Ele te deu um espírito, Ele te deu uma alma. Cuide disso agora que você tem consciência. O quanto vale. Isso é vida eterna. Cuide da tua aposentadoria eterna. Amém? Porque ela é eterna. Então, vamos dar esses frutos, querido. Vamos rachar essa semente velha aí. Vamos deixar brotar. Aquilo que é de novo, aquilo que é de bom, aquilo que é de Deus. Vamos lançar as nossas raízes. Vamos produzir os nossos frutos para a glória de Deus. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito frutos. A igreja passou da hora de morrer. A igreja está muito viva na terra, querido. E quando eu falo viva, não é viva porque ela está aí pregando a palavra evangelho. Não é nisso que eu estou falando. Ela está muito viva para o mundo. Está viva para o mundo. E morto para Deus. O que em Romanos 6 fala? Considerai-vos, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus. A igreja hoje está viva para o pecado, está viva para as coisas do mundo. Essa semana eu sempre leio as notícias gospel, já tem pessoas que são evangélicas e conhecidas querendo pousar nu na Playboy. Está lá na notícia de evangélicos. Já tem cantores gospels postando fotos, mulheres, está lá também na notícia, de biquínis nas redes sociais. Olha o nível que chegou. Como que uma cantora gospel, alguém muito conhecido, vai postar para todo mundo ela de biquíni na praia, debaixo de uma cachoeira e sei lá o quê? Às vezes dá a impressão que não é isso, mas é isso, querido. Aí tinha uma outra cantora lá, conhecida também, mas é esses playboyzinhos gospel que vem chegando por aí, tá? Uma moça que canta músicas de Deus e também cantas do mundo. Estava lá ela cantando uma música, não sei se é da Lady Gaga ou Beyoncé, não lembro agora o nome. Estava lá e fez um vídeo, posta para todo mundo ver. Essa é a nova igreja, a igreja da nova geração. Eu acho que o pai olha para o filho olha para o pai e faz assim, ó. Como que Jesus vem buscar uma noiva manchada dessa? Agora eu pergunto para você, querido. Isso não... Ai, pastor, você não pode julgar. Posso sim. Através da palavra eu posso julgar. A palavra é a lente. Agora eu pergunto para você. Isso é fruto de alguém que nasceu de novo? Paulo vai falar assim, ele que é Paulo, hein? Vocês sabem quem foi Paulo. O exemplo que ele foi, o homem que mudou da água para o vinho, de perseguidor e assassino a ser perseguido pelo evangelho. Esse foi homem, cabra macho. Se fosse aqui do Brasil, eu falava que era um nortista cabra macho mesmo. Ele dizia assim nas suas cartas, julgai vós mesmos a mim. Ele pedia para julgar, tem que julgar, querido. Você sabe por que a igreja está aceitando um monte de porcaria, um monte de lixo dentro? Porque não estão mais julgando. Não pode julgar. Aqui não pode, tem que julgar. É claro que tem que ter amor e misericórdia, eu não estou falando que tem que ser radical, mas também não pode ser frouxo demais. É assim que o diabo trabalha, querido, desde o princípio do mundo. Ou ele joga excesso de radicalismo, quando do excesso de radicalismo quer mudar, ele joga para o excesso de frouxidão, e nunca deixa a igreja ser equilibrada. Hora de corrigir, hora de dar amor, equilibrado.
Não. Ou frouxa demais. Então, esse é os tempos difíceis que fala em 2 Timóteo dos últimos dias que nós estamos vivendo. Está difícil para a igreja, querido. Como que Cristo vem buscar uma noiva tão relaxada? Uma noiva que não brota, uma noiva que não lança raiz. E se não brota, lança raiz, muito menos frutos. Como que Jesus vai casar com uma noiva criança? Você sabe que o islamismo, eles casam com meninas de 9 anos. Você já imaginou isso? Um homem formado casar com uma menina de 9 anos. Cristo não é isso, querido. Cristo não vem casar com uma criança. Cristo vem casar com uma esposa madura. Uma noiva madura. Vamos amadurecer, querido. Amém? Vamos amadurecer e produzir os nossos frutos. Vamos deixar de meninice. Viu? Ligou a televisão, não presta, não assiste. Ah, não tenho nada que assistir. Não tem nada que assistir, não assiste porcaria. Vamos amadurecer. A gente fica tanto tempo em Face e WhatsApp, que às vezes perde. Eu não estou falando um problema de usar, eu estou falando de exceder. Vai muito tempo, porque você sabe que quando a gente entra no mundo virtual, não sei se você sabe, a gente entra também no mundo espiritual. Sim ou não? Se não sabia, vai saber agora. Você entra também no mundo espiritual. Tanto é que você percebe que o tempo para você some. A hora que você vai ver, 5 horas se passaram, você nem viu. Porque você saiu do mundo físico, você entrou no mundo espiritual. E a gente lança raízes nisso e fala assim, ai Senhor, por que eu não frutifico? O Senhor vai falar, cabeção, porque você perde muito tempo com coisas que não edificam, e as que edificam você não gasta tempo com elas. Faltou uma passagem que eu não pus, mas eu vou ler. Ah não, eu vou ler com você o Salmo 1, abre comigo aí. Eu quero ler o versículo 1 ao 3. Vamos germinar para o reino, querido, vamos brotar para o reino. O que falta aqui na terra é homens e mulheres frutificando para o Senhor. Não existe. O que mais entristece ao Senhor é saber que aqueles que são chamados de seus, de filhos, estão frutificando para o inferno. Isso que é tristeza no coração de Deus. Às vezes, querido, aquele que é incrédulo, aquele que não conhece a palavra do jeito que quer conhecer, mas faz as coisas mais certas, são mais agradáveis e amáveis do que aqueles que são do reino. O que Jesus fala? Os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Não deveria ser, mas ele diz, é assim que está funcionando. Salmo diz assim, 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha aqui, onde o Senhor quer que a gente chegue. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Querido, que salmo tão simples e tão profundo. Não se mistura com as trevas, não anda no conselho e nem nos pensamentos do mundo, não anda no caminho que o mundo anda. Aliás, o nosso caminho é o contrário. Está todo mundo indo para lá e alguns poucos indo para cá. Eu lembro um programa que tinha antigamente no Silvio Santos, que era assim. Ele fazia uma pergunta lá e tinha 3 lugares onde o povo podia ir. Quem acha que é aqui, vai aqui. Quem acha que é ali, quem acha que é lá. Não sei se vocês lembram desse programa.
Quer falar, aí, mas vem pra cá, vamos ver, aí aquela coisa toda. Aí, muitas vezes, a resposta, ninguém sabia. Mas quando eles viam uma multidão indo para um lugar, todo mundo ia ali. E às vezes um só ia na resposta certa. E tu fala, mas esse cara está sozinho, você acha que ele está com a resposta? Não sabe de nada, esse povão aqui está... E todo mundo errava. Tem muita gente queimando no inferno hoje, dizendo, por que eu segui o povão? A voz do povo é a voz de Deus, né? Aqui. Não. A voz dos crentes é a voz de Deus, mas a voz do povo não é, não. Todo mundo seguindo, vamos na multidão, vamos na moda, todo mundo está fazendo, vamos lá, é para cá. Eu. Depois quando está lá, diz, nossa, não era. Esses crentes babacas, eles não sabem nem o que estão fazendo, eles têm o QI baixo. São gente que tem, como é que fala? Muitos falam. Muito pouca autoestima, então eles precisam de alguma coisa para si. São tudo baixo QI. Aí você vai ver os inteligentes queimando no inferno, com os altos QIs lá, virando cinza. Querido, QI alto é quem olhou para si e viu que é pecador, desgraçado e precisa de um Salvador e reconheceu isso e disse, Senhor, estou aqui, dou minha vida para ti e começa a andar nos caminhos do Senhor e larga o mundo para trás. Esse tem o QI altíssimo. A Bíblia diz que o homem pode ter a mente de Cristo e vai dizer, nós temos a mente de Cristo, por isso que nós temos o QI alto. Nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos como o Salvador pensa. Nós temos revelação porque o Salvador está aqui, ó, na nossa mente, no nosso coração. Amém? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Tem gente que tem um medo de pegar a Bíblia na mão, mas arrepia. Sabe por quê, né? Sabe ou não sabe? Porque ele sabe, se ele ler isso aqui, querido, a consciência vai pesar, ele vai ter que parar de fazer muitas coisas. Para mim tá bom aqui. Até aqui tá bom. Só que, se não meditar na palavra de dia e de noite e não conhecer a palavra do Senhor, não pode ser árvore plantada junto aos ribeiros. O Senhor faz questão de plantar junto aos ribeiros, porque as suas raízes vão lá, terra umedecida, todo lado da água da vida. A folhagem não murcha nunca. Ele passa fogo, ele passa tempestade, ele passa furacão, ele está lá. Oh, glória! Como é que é aquela música? Não sei o que lá, vai dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Não é do como é que chama? Lázaro, né? Vai passando pela prova e dando glória a Deus. Só o crente de verdade pode fazer isso. Está na prova? Glória a Deus, em tudo dai graças. Assim ele consegue passar e vencer a prova. Agora tem gente, querido, que apareceu um negocinho desse tamanho aqui na vida, já está murchando. Por quê? Não conhece a palavra, não conhece os caminhos do Senhor, não medita na palavra, está longe do ribeiro. Vai murchar. Vai murchar e muito menos dar fruto, né? Quer ser uma árvore frondosa, uma árvore que vento nenhum derruba, querido? Permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor. Porque aqueles que são do Senhor, você sabe que árvore que eles são? São carvalhos. Os carvalhos são as árvores mais duras e rígidas que existem. Você vai ver na Bíblia muitos salmos falando dos carvalhos, muitos salmos falando dos carvalhos, provérbios. Você vai ver profetas falando. Árvore rígida. Bate o vento, ela está lá, querido. Cheio de fibra. Forte, cheio de raízes. É isso que Deus quer que brota dentro de você, o carvalho da justiça. Amém? Eu acho que Deus já se cansou de crente frouxo, né? Deus já se cansou de crente mimimi. Qualquer coisa que ele faz biquinho, quer chorar, não vira homem nunca. Eu com o Felipe ontem estava numa pizzaria esperando a pizza, né? E tem uma menina lá, ela é lindinha, bonitinha, mas lindinha mesmo.
Mas toda hora estava chorando. Sabe aquelas crianças que qualquer coisa ela corria com você via que era a mãe, não sei o quê. A mãe ia lá, daqui 5 minutos ela voltava. Tem gente que está assim com Deus. Qualquer coisinha faz beicinho. Deus fala: quando eu vou ter uma igreja adulta, que não é mais criança, que não chora mais, querido, mas já é soldado formado, forjado, escudo da fé, couraça da justiça, cinturão da verdade, está aí com tudo. Você não pode botar isso numa criança, ela não suporta. Capacete de salvação, espada do Espírito, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Soldado não chora. Soldado morre, mas não chora. É isso que Deus está precisando. Que venham dias em que o Espírito possa soprar sobre nós, querido, e fazer de nós, transformar esse vale dos ossos secos em um exército poderoso do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos. Eu quero cantar com você.